Hoje a gente vai começar com a história do Brasil, falando um pouquinho de Brasil colônia, o início da colonização da América Portuguesa. Bom, quando a gente fala de Brasil colônia, de colonização, geralmente a gente tem lá o termo descobrimento do Brasil. E geralmente não é algo que os alunos gostam muito, né? Geralmente o pessoal olha um pouco de lado para esse tema. Mas a gente vai tentar desconstruir um pouquinho isso aqui hoje. Primeiro, a ideia de descobrimento. Tá? Isso nem é mais utilizado pelos historiadores. É uma ideia de que como se os portugueses tivessem então encontrado essas terras que ninguém nunca tinha visto antes. E a gente sabe que não, que hoje em dia, né, essa ideia de descobrimento está de lado. A ideia de um achamento ou até mesmo da colonização e da entrada nesse território é um pouquinho melhor para a gente utilizar, certo? Então, quando você for escrever aí na sua resposta dissertativa, pense um pouquinho antes de colocar aí descobrimento. Então, essa ideia da entrada desses portugueses aqui no território da chamada América Portuguesa, então tem outro termo aí importante para a gente pensar, América Portuguesa, porque ainda não era Brasil, a gente ainda não era independente, era uma colônia de Portugal. Então, por que eu estou insistindo tanto em termos, em conceitos? Em história é muito importante a gente prestar atenção nessas palavras, certo? Muitas vezes esses termos, esses conceitos mudam o significado ao longo do tempo. Então, por muito tempo se falou em descobrimento. A gente não se fala mais nisso agora, mas provavelmente vocês vão encontrar em alguns documentos do período. Outra questão importante aí de se pensar, o encontro com portugueses e com esses indígenas. Eu estou usando aí o termo indígena, e por que não índio? Porque o índio é um termo errado, generalizado, de como os europeus chamavam os habitantes, os nativos aqui da América Portuguesa. Incluíam esses povos tão diferentes, com hábitos, com costumes tão distintos, num termo só. Então, indígena é um termo melhor, é o termo mais correto que a gente utiliza aqui. Pensando que o olhar que o português tem para com esses povos é um olhar bem diferente e que os relatos que a gente tem sobre o indígena é sempre a partir do olhar do europeu. Muito porque o indígena ele não tinha escrita, eles são povos que a gente considera como ágrafos. Significa que eles são inferiores aos portugueses? Não, eles só têm formas diferentes de se expressar. Mas como o português tinha o domínio da escrita, os documentos que ficaram desse período, os relatos que a gente tem, vai ser um relato de um olhar do europeu, um olhar que a gente chama de etnocêntrico. O que significa isso? É um olhar que vê a sua cultura, né, os seus valores como referência. Então, para o português, o indígena vai ser um espanto para ele que o indígena não usa roupas, que o indígena não tem vergonha disso, vai ser um espanto para ele que ele não acumula riquezas, que ele caça, ele pesca para aquele dia e tá tudo bem, e ele vai descansar. Para o português, isso vai ser visto como um absurdo. Então, ele é preguiçoso muitas vezes? Não, ele tem um conceito de trabalho diferente do português. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os relatos e os olhares dessa época, porque eles são carregados de uma visão que não tinha o conhecimento do todo dessa cultura. Por isso que é muito importante a gente pensar na historicidade dos conceitos, ou seja, essas ideias, essas palavras vão mudando de significado ao longo da história. Tudo bem? Essa ideia toda, essa introdução, foi só para vocês prestarem um pouquinho de atenção nessa questão, porque tem muitos relatos, principalmente a carta do Pero Vaz de Caminha dessa época, ela é toda carregada com esse olhar, com essas visões. Então é importante a gente entender quando a gente encontrar isso em algum exercício, certo? Como que a gente pode pensar, então, o início dessa colonização? Qual que vai ser a administração, qual que vai ser o tipo de colonização que os portugueses vão fazer? Entre 1500 e 1530, a gente tem um período chamado de pré-colonização. Foi um período em que os portugueses, como não encontraram ouro, metais preciosos logo de cara, como aconteceu lá com os espanhóis na América Espanhola, eles acabam fazendo o quê? Não colonizando
de forma direta. Então a coroa portuguesa vai incentivar pessoas a virem para cá, claro, com o seu próprio investimento, então sem precisar gastar dinheiro com isso, para explorar o pau-brasil, que foi o primeiro produto que foi explorado aqui. Então esse início da colonização até 1530, o pau-brasil chamava a atenção. Primeiro porque a madeira era muito utilizada lá na Europa, até para fazer móveis e outras coisinhas mais, e também pela tinta que existia no tronco ali do pau-brasil, que é uma tinta bem vermelha, né? Por isso o nosso nome aí de Brasil, vem de brasa, essa cor bem forte. Então os portugueses acharam que aquilo ali seria bacana, né, para explorar e para tirar um dinheiro, e aí alguns portugueses vêm para cá com o seu próprio investimento, vão explorar a madeira do pau-brasil. Só que boa parte daquilo que eles conseguiam explorar vai para a coroa portuguesa, certo? E como que era feita essa extração do pau-brasil? Por meio do que a gente chama de escambo, que era uma troca que os indígenas faziam com os portugueses. Prestem muita atenção nessa questão, porque muita gente, e tem muito livro didático isso, né, que diz assim, não, porque os índios trocavam a madeira do pau-brasil por miçanga. E aí você fica pensando, nossa, que sentido faz isso, né? Por espelho, o que vale isso? Não era bem assim, claro, tinha as trocas por miçanga, por espelho, acontecia, mas os indígenas também tinham uma vantagem ali. Muitas vezes eles trocavam a madeira do pau-brasil por ferramentas de ferro que eles não tinham aqui. Então isso era muito bom para eles na agricultura, para se defender de qualquer inimigo, enfim. Então também tinha uma vantagem essa troca. Então os portugueses usavam da mão de obra indígena para pegar a madeira do pau-brasil e então levavam até a Europa para fazer o que bem entendesse ali, certo? Então, durante esse período de 30 anos, essa foi a exploração que acontece aqui. Só que aí a gente vai começar a ter alguns probleminhas, tá? Alguns motivos que levam à colonização efetiva do nosso território, da América Portuguesa. O primeiro motivo foi a questão das invasões estrangeiras. Por que entre aspas? Porque são povos que também não habitavam aqui como os portugueses, mas eram os franceses, os holandeses, que tiveram um certo interesse pelo nosso território. Então isso acendeu ali um alarme nos portugueses que pensaram, não, tem outros povos querendo adentrar no nosso território. Então isso já incentiva uma colonização. Em segundo lugar, a gente também tem a questão dos baixos preços das especiarias no Oriente, porque outros países, como a Holanda, a Inglaterra, por exemplo, também encontraram e começaram a vender especiarias. Então os portugueses, que antes eram os pioneiros, os únicos ali a conseguir vender esses tipos de temperos, essas especiarias em geral, passaram a ter uma concorrência. Então eles precisavam procurar um outro tipo de material, de metal precioso, enfim, para explorar. O terceiro motivo também é a questão que a América Espanhola, dentro da América Espanhola, foi encontrado ouro e prata. Então os espanhóis iniciaram essa exploração, começaram a enriquecer com esse ouro e prata, enquanto os portugueses aqui tinham um território, tinham uma colônia, mas ainda não tinham encontrado o que eles queriam. Então a ideia era entrar no interior dessa colônia e ver qual que era o potencial dela. Vai que de repente, né, os portugueses encontravam ouro e prata também. Então esses três motivos levam então ao início da colonização da América Portuguesa. Tudo bem? Para fazer então essa colonização, a gente tem uma divisão aí do território num sistema que a gente chama de capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? É a divisão da colônia, como eu disse, o território não é o mesmo que hoje, então é mais ali próximo ao litoral. É a divisão da colônia em 15 lotes diferentes. Cada lote era administrado, era organizado por um capitão donatário diferente. E como já diz o nome, a ideia era que esses territórios, esses lotes de terra, fossem hereditários. Então, a partir de 1533, a coroa portuguesa inicia esse tipo de colonização aqui. Foi a maneira mais
fácil e mais barata que a coroa portuguesa encontrou de fazer a colonização, já que esses capitães donatários vinham aqui com o seu próprio investimento para explorar a colônia. Então, mais uma vez, a coroa portuguesa não gasta nada do dinheirinho dela ali com essa colônia, certo? Então, essa divisão de lotes, ela começa com o Martim Afonso em 1533, fundando a Vila de São Vicente, e a gente tem essas capitanias todas aí. O capitão donatário, quando ele recebia esse lote de terra pelo rei de Portugal, ele tinha também algumas obrigações. Então, ele recebia a carta de doação, que dava direito a esse território, esse documento, e recebia também um outro documento chamado foral. E nesse documento foral é que continha todas as obrigações do capitão donatário nessa terra que ele estava recebendo. Lembrando que a terra ainda é da coroa portuguesa, certo? Então, assim, quais são as obrigações do capitão donatário? O capitão donatário, então, deveria distribuir sesmarias, grandes áreas que foram exploradas pelos primeiros lusos que chegaram ao Brasil, escravizar os nativos, fundar vilas, explorar a terra e promover a extração de metais, de modo a obter lucros mediante o pagamento dos impostos. Ficava excluída apenas a exploração do pau-brasil, que permaneceu como monopólio real. E conduzir a administração da capitania, protegendo os colonos dos ataques estrangeiros e dos nativos. Percebe, então, que tem algumas questões importantes dentro desse documento. A ideia da exploração e a ideia também de se proteger dos nativos e escravizá-los também. Então, já nesse documento, a gente vê aí uma característica da colonização, que é essa ideia de usar o indígena como mão de obra gratuita. Tudo bem? A partir do momento, então, que essas capitanias hereditárias são introduzidas e que isso começa a ser feito pela coroa portuguesa, tem uma outra questão importante dentro das capitanias hereditárias, que a gente viu aí no foral, que é a distribuição das sesmarias, que eram esses lotes de terras. Como a capitania hereditária era muito grande, né, esses lotes de terra eram divididos para outros nobres portugueses. Isso é muito importante, porque as sesmarias acabaram trazendo uma concentração de terras muito forte, porque eram grandes lotes de terra na mão de uma pessoa só. Tudo bem? Então, assim, muitas vezes a gente vê questões do vestibular ou até mesmo aí nas apostilas de vocês questionando essa ideia de como se deu início à concentração fundiária na colonização. Foi a partir, então, da distribuição das sesmarias e não das capitanias hereditárias, tá? Não confundam. O problema é que as capitanias hereditárias duraram muito pouco tempo, entre 1533 e 1534. Mas por que aconteceu, né, para essas capitanias acabarem? Houve 3 motivos. Em primeiro lugar, a resistência dos indígenas. Como eu disse, né, dentro do foral tinha a ideia de escravizar esses índios, se proteger dos nativos, e isso acabou chamando a atenção dos indígenas, obviamente, eles estavam entrando num território que era deles. Então acaba acontecendo essa resistência. Tem muito conflito entre os portugueses e indígenas, isso está registrado em vários documentos, e isso acaba fazendo com que alguns capitães donatários desistam das suas terras. Em segundo lugar, também acontece que o lote de terras, a capitania era muito grande, para que só um capitão donatário conseguisse administrar tudo isso. Então muitos acabaram desistindo. Em terceiro lugar também foi o desinteresse desses capitães donatários. Muitas vezes eles não encontraram aquilo que eles queriam rapidamente, ouro, prata ou qualquer outro tipo de exploração que eles poderiam fazer, então eles acabaram desistindo de administrar esse grande território. Então isso vai fazer com que a coroa portuguesa comece a pensar em outro tipo de administração para sua colônia. Qual vai ser a alternativa da coroa portuguesa? Fica decidido, então, criar o que eles chamam de governo geral, que vai ser uma forma de centralizar a colonização, de centralizar a administração da coroa portuguesa aqui na colônia. Então, em primeiro lugar, vai ser criada a capital da capitania hereditária da Bahia, que é Salvador, e dentro dessa capital administrativa, tá, gente? Não vai ser a capital, porque a gente ainda é colônia. Mas aí dentro dessa capital a gente vai ter, então, a administração da colônia. Vai continuar existindo as
capitanias hereditárias, são só 2 que vão conseguir sobreviver a tudo isso, a prosperar, que vão ser a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, mas o governo geral vai ser o tipo de administração que vai dominar a partir de 1534. Bom, o governo geral, ele tinha um governador, que no caso foi o Tomé de Souza. O Tomé de Souza precisava seguir toda uma regra do que ele poderia fazer ou não ali dentro desse governo. E é um documento chamado regimento. Nesse regimento você tem todas as atribuições do Tomé de Souza, como por exemplo, garantir o monopólio do pau-brasil à coroa, fiscalizar e auxiliar as capitanias, atendendo o interesse do governo, promover o povoamento e fundar vilas, controlar as relações entre os indígenas e os colonos e promover a defesa da terra, instalando fortes e armando os colonos. Então a cidade de Salvador passa a ser o centro administrativo do governo geral e todas as vilas, as cidades que eram fundadas e as capitanias que ainda existiam recebiam ordens então desse centro administrativo. Outra forma também de controlar, de colocar regras e leis nessas novas cidades que estavam surgindo foram as chamadas câmaras municipais, que serviam então para administrar, para controlar toda essa parte burocrática das pequenas vilas que estavam sendo fundadas. Quem poderia participar dessas câmaras municipais eram só aqueles que a gente chama de homens bons. Então prestem atenção nisso, isso é muito importante para a gente perceber também a estrutura política ali da colônia, tá? Os homens bons deveriam ser homens, né, para começar, portugueses, brancos, que nunca tinham exercido nenhum trabalho manual, nenhum trabalho físico ali, certo? Que fossem nobres, obviamente, que não tivessem outra religião além do catolicismo. Então você já traz uma elite para participar da política. Então, geralmente eram homens ricos e brancos que criavam as leis que as vilas iriam seguir. Então, percebam então essa estrutura que a colônia vai dar e o tipo de política que a colônia vai trazer. Tudo bem? Montada toda essa estrutura do governo geral, das câmaras municipais, tudo isso vai fazendo com que o território da América Portuguesa fosse sendo explorado. E aí surge então, com a coroa portuguesa, a ideia de desenvolver aqui na colônia a produção da cana-de-açúcar. São alguns motivos que levam a coroa portuguesa a optar pela cana-de-açúcar. São 3 motivos, na verdade. Em primeiro lugar, é a questão do solo e do clima ser bem favorável aqui para a plantação de cana-de-açúcar. O clima quente, úmido, principalmente na região do Nordeste. Em segundo lugar, era a experiência que os portugueses já tinham no cultivo dessa planta lá nas colônias da África. Então, como eles já tinham essa experiência, só trouxeram para cá. E em terceiro lugar, porque o açúcar era um produto raro e caro nessa época. Para vocês terem uma ideia, o açúcar era usado como dote de algumas princesas lá no Oriente. Então, era assim, óbvio que ia ser um produto lucrativo, que ia ser garantido esse acúmulo de riqueza para a coroa portuguesa. Para poder construir os engenhos aqui na colônia e para poder fazer toda a estrutura, os portugueses contaram com o investimento dos holandeses na época, porque eles tinham todo o maquinário, toda a tecnologia e o dinheiro também para investir aqui. Então vão ser os holandeses que vão montar as estruturas dos engenhos e que depois vão refinar o açúcar lá na Europa e distribuir para os outros países europeus. Então, para vocês terem uma ideia, boa parte do lucro do açúcar ficava com os holandeses, ok? Mas quem vai explorar aqui vai ser o nobre português, que vai trazer a sua família e que vai trabalhar e que vai ter toda a estrutura no engenho. E o que era um engenho? O engenho, basicamente, é a estrutura para plantar e para moer a cana-de-açúcar. Então, dentro do engenho, você vai ter o local do engenho em si, dos maquinários, como a moenda, por exemplo. Aí você vai ter a casa grande, que tem esse nome justamente pelo tamanho dela, pela imponência, por ser o lugar onde estava a família do senhor de engenho. Você vai ter então a senzala,
que era o local que ficavam os escravizados, e depois o lugar de plantação da cana-de-açúcar e de outros alimentos para subsistência. A partir dessa estrutura do engenho, a gente pode pensar um pouquinho também na estrutura da sociedade do engenho. Então, hoje eu vou trazer para vocês um exemplo que a gente pode pensar a partir de uma imagem. Essa imagem é do Debré, chamada Um Funcionário a Passeio. Vocês podem perceber nessa imagem que você tem o homem à frente, uma fila indiana aí. Então tá o homem branco, provavelmente o senhor de engenho à frente, as filhas, a esposa e os escravizados logo atrás. Essa imagem é muito simbólica porque aqui você percebe qual que era a pirâmide da sociedade do Brasil colônia. O senhor de engenho, a sua família e na base, atrás, ali na fileira, os escravizados. Essa imagem do século XIX, do Debré, mas que diz muito sobre a sociedade colonial até o período da independência, até depois, tá, pessoal? Então, a sociedade colonial, no início da colonização, a sociedade do engenho, era uma sociedade de base escravista. Vão ser os escravizados vindos da África que vão trabalhar nos engenhos. Então a gente tem engenhos que chegavam a ter 100, 200 escravizados, para vocês terem uma ideia. A gente pode perceber também que essa sociedade colonial é uma sociedade patriarcal. O que significa isso? É uma sociedade em que o homem é o centro. Então o senhor de engenho, além dele ser dono do engenho, ele também é uma espécie de dono da sua família. A esposa vive em casa, reclusa, ela pode ter algumas aulas ali, ser alfabetizada, mas ela vive para cuidar dos seus filhos e da sua casa, com a ajuda, obviamente, dos escravizados ali na casa grande. Além disso, o pai, ele é dono dos seus filhos. Então, por exemplo, se ele tem um filho homem, ele vai escolher a profissão desse filho. Se ele tem uma filha mulher, ele vai escolher quem é o marido dela, por meio de um acordo ali para esse casamento acontecer. Além dele ser dono dos escravos, certo? Então, é uma sociedade escravista, uma sociedade patriarcal. De repente, pode ser que numa questão do vestibular, você tenha que pensar qual que é a relação, se existe alguma permanência entre essa sociedade colonial e o Brasil atual. A gente pode, claro, pensar que existiram mudanças, existiram rupturas, mas que infelizmente a gente tem vários resquícios ainda dessa sociedade patriarcal ainda acontecendo, certo? Também podemos pensar da questão também da permanência do racismo, que vem junto com essa questão da escravização do negro ali, do africano. Então é muito interessante pensar que o Brasil colônia tem relação também com a nossa atualidade nesses aspectos, tudo bem? Outra característica importante da sociedade colonial é a questão da Igreja Católica. Vocês sabem que até a questão das razões da colonização tem muita relação com aquilo que a Igreja Católica queria, que era converter, encontrar novos fiéis ao catolicismo. Então, a Igreja Católica vai fazer parte dessa vida em sociedade, tanto com a questão da capela lá dentro do engenho, quanto até do dia a dia, de como as pessoas se comportavam, dessa moral cristã que está embutida ali dentro dessa sociedade. E isso é algo que ainda existe no nosso país e que vem por muito tempo na sociedade colonial e depois na independência, no império, enfim, está dentro ali desses costumes, dessa cultura que a gente tem no Brasil até hoje, certo? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o Brasil colônia, sobre o início da colonização da América Portuguesa. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre o encontro entre os portugueses e os indígenas, esse olhar do europeu sobre o outro, essa diferença de culturas, esses encontros. Depois a gente falou do período da pré-colonização, entre 1500 e 1530, período do início da exploração do pau-brasil, do escambo, da troca entre os indígenas e os portugueses. E aí a gente viu o início efetivo da colonização a partir de 1530, com as capitanias hereditárias, do governo geral e tudo que envolve essa estrutura administrativa. E para finalizar, a gente falou um pouquinho sobre o engenho, a exploração, o cultivo da cana-de-açúcar e tudo que envolve esse cultivo, a questão do lucro, a questão da sociedade, do engenho e o que isso tem a ver, qual que é essa relação com o atual aqui no nosso país.